Graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre. Hoje, 18 de janeiro de 2026. O tema da mensagem, pega irmãos, o bom pastor. Olha lá, o tema da nossa mensagem, um chamado ao arrependimento e à verdade. Fala para quem está do lado, Jesus nos chama ao arrependimento, irmãos. É a mensagem para nós nessa noite, irmãos. A gente faz esse corte depois para o canal no YouTube. Estamos ao vivo pelo Facebook, todos os domingos, 19 horas, mas depois, durante a semana, tem um irmãozinho que perde lá 1 hora, 1 hora e meia, faz um corte legal, pega só a pregação, edita e joga no nosso canal no YouTube. Então, olha, pega o tema, o bom pastor, e já aproveita, inscreva-se no nosso canal no YouTube, @Imel Rio Preto. Estamos no YouTube, Facebook e Instagram, nas principais redes sociais. Vamos lá então para a palavra. Vivemos tempos que o Evangelho e instituições cristãs estão sendo confrontados, não apenas com oposição secular, mas o pior de tudo, irmãos, estamos sendo confrontados por denúncias de corrupção, fraudes envolvendo líderes religiosos, na nossa nação, no nosso Brasil. Esta semana a gente teve uma denúncia, da senadora Damares Alves, não sei se todos aqui chegaram a ver isso, que afirmou que estaria tendo envolvimento de grandes igrejas que estariam sendo investigados em esquemas de fraudes do INSS. Esses esquemas levaram descontos, prejuízos para milhares de pessoas. A gente tem advogado aqui, não sei se você já tem alguma ação lá no escritório, provavelmente tem. Causando prejuízo justamente para as pessoas mais vulneráveis, que são os idosos, que estão curtindo, a sua aposentadoria, aproveitando o seu tempo para descansar, e acabam tendo toda essa dor de cabeça, esse sofrimento. E conforme a gente viu a matéria, saiu no jornal, a Damares falando a respeito dessa comissão parlamentar de inquérito, convocando essas pessoas para serem ouvidas. E em meio às reações públicas, a gente teve até pastor tentando desqualificar a denúncia. Eu não vou falar o nome, Começa com S, vocês já sabem quem é. Tentou desqualificar a denúncia da Damares. Eu acho que nós cristãos não temos que defender ninguém, irmãos. A nossa bandeira é Jesus, é o Evangelho, é a cruz. A gente não tem que defender nem pessoas, nem política, nem nada. Estamos aqui para defender o Evangelho. E se tem gente envolvida no Evangelho com qualquer coisa que seja ilícita, ilegal, inescrupulosa, tem que ser denunciado, irmãos. Qualquer que seja a instituição, pode ser a Metodista Livre. Tem que ser. Tem que ser investigado, tem que ser apurado. Tem que haver justiça. Jesus pregou tanto sobre a justiça de Deus e nós não vamos clamar por justiça? E aí a pergunta que essa mensagem, o Senhor falou muito ao meu coração, qual que é o padrão moral, o padrão espiritual da cristandade hoje em dia? Hein? Qual é a nossa resposta à palavra de Deus quando a instituição que deveria representar Cristo mostra as fragilidades humanas tão profundas? Aí você fala, pastor, a igreja está perdida mesmo. Não tem mais jeito. Você talvez aí de casa, minha querida, meu querido, está desigrejado, está longe da igreja, não é nem aqui nós, às vezes você não é nem Metodista Livre, mas você está longe, está desanimado com a igreja, decepcionado. Aí, eu não falei, é tanto escândalo. Aí as pessoas falam isso para a gente na rua, ou não é, pastor? É tanto escândalo, eu não quero mais nem saber de igreja. Irmãos, e se eu te falar que isso não é de hoje? E se eu te falar, irmã, que isso não é de hoje? O livro do profeta Jeremias trata com clareza a corrupção espiritual no tempo do Antigo Testamento. Denunciando profetas, denunciando sacerdotes, que desviavam a sua vocação e não buscavam a justiça do povo ou pelo povo, mas se preocupavam com os seus ganhos, com a sua preservação da sua reputação. Então hoje a palavra ela é dura, ela é firme, não é uma palavra política, não tem nada a ver, eu não tenho mistura com nada disso. Mas é uma palavra que eu tenho como pastor que dizer, irmãos, que não importa quem quer que seja, todos precisam viver no caráter do Evangelho. Seja o obreiro, obreira, seja o membro, seja o grupo musical, seja o pastor, seja quem quiser.
Aquele que carrega a cruz de Cristo e o segue, precisa ter os seus padrões morais. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem trocadilho, não tem, irmãos. Aquele que se dispõe a seguir a cruz de Cristo, ele precisa ter o caráter do Senhor. Então, primeiro ponto, Deus denuncia. Quem quer que seja, viu, irmãos? Pense você não que Deus passa a mão na cabeça. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, não. E ai dos líderes, pior somos nós líderes que fazemos coisa errada. Sabe por quê? Porque é nós que devemos dar o exemplo. Nós que conhecemos a palavra, nós que manejamos a palavra, nós temos que ser o primeiro a cumprir com a palavra de Deus. Vamos voar lá para Jeremias capítulo 23. Vocês acharam aí? Jeremias 23, no verso 11 e 12, eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje, que é a tradução que a gente adotou para domingo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, espero que tenha irmãozinho procurando, vamos lá, Jeremias 23. Sim, já vi, meu amor, meu filhotinho, estou esperando, vai lá, filho. Agora é o filhotão. Jeremias, escola bíblica dominical, irmão. Isso. Profeta maior lá. Jeremias, Isaías, Ezequiel, os profetas maiores. Achou? Vamos lá. Tanto os profetas como os sacerdotes são maus. Olha aí, Jeremias já começa assim. Até mesmo no meu templo eu encontrei a maldade deles, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor usando a boca do profeta Jeremias. Vamos lá. Por isso o caminho deles será como um caminho escorregadio e escuro, por onde eles cairão e serão destruídos. Eu vou castigá-los. O tempo do castigo deles está chegando, diz o Senhor. O profeta Jeremias, irmãos, nesse momento está entregando ao povo de Deus uma repreensão. Olha, é uma espada afiada, corta até o osso. Se você ler depois esse capítulo todo de Jeremias, leia. Jeremias é um livro maravilhoso. É que ele é um livro muito extenso. Talvez essa semana para você lê-lo não vai dar tempo, mas leia pelo menos aqui o capítulo para você entender. 20, 21, 22, 23, vai até o 24. Pega esses capítulos para você tentar pelo menos fazer uma síntese da ideia de Jeremias. Aqui Deus ele não está falando contra os pagãos. Deus aqui não está falando contra os não crentes, os descrentes, não. Deus está falando contra pastores. Aqui Deus está falando contra os próprios líderes espirituais, profetas e sacerdotes lá do templo do Senhor, que deveriam ser guardiões da lei e das promessas de Deus, mas que se tornaram corruptos, maliciosos na própria casa de Deus, no próprio templo. Interessante isso, né? Se tornaram corruptos. Olha a palavra em hebraico que nós vamos ler hoje, hanef, que é hipocrisia religiosa. Hanef, que significa líderes maus. A palavra maus é um termo que não indica apenas um pecado ocasionalmente, não, mas é aquele pecado que ele torna-se constante e ele torna-se o quê? Uma hipocrisia. A pessoa vem aqui e fala uma coisa, mas lá ela vai e vive outra. A pessoa vem no culto, levanta as suas mãos, bonito, participa, canta bonito, mas depois lá, durante a semana, ela usa de hipocrisia, mantendo apenas a aparência de piedade aos domingos, enquanto ela age de forma perversa. São aqueles religiosos que utilizam a máscara da religião, o sagrado. E de forma ainda mais grave, Deus está aqui encontrando maldade no templo dele. Olha, preste atenção, irmãos, você está entendendo como que isso é sério? Deus estava encontrando nos tempos de Jeremias maldade dentro do templo dele. Ou seja, o espaço do culto tinha se tornado palco para práticas que negavam o próprio Deus que era cultuado, revelando para nós, irmãos, uma ruptura total entre o rito que eles faziam com a ética que eles viviam. É preciso ter ética, irmãos. Não dá. Esse contexto histórico, para você entender um pouquinho como que estava nesse momento,
O templo aqui nós estamos falando da tribo de Judá, que estava à beira de um colapso nacional. Preste atenção, Judá estava à beira de um colapso, idolatria, injustiça, desobediência, e os sacerdotes, em vez deles denunciarem a nação, ao invés deles pregarem contra os pecados, os sacerdotes, eles se tornaram complacentes. O que é complacente? Não estavam nem aí, está tudo bem, pode continuar desse jeito mesmo. E é esse quadro que Deus está denunciando através do profeta Jeremias. Os que deveriam ser, na verdade, os faróis, se tornaram agentes de ruína. Aqueles líderes, aqueles sacerdotes, eram agentes de ruína. É uma metáfora, quando Jeremias está dizendo lugares escorregadios na escuridão, é uma metáfora justamente dizendo para nós que eles perderam totalmente a direção moral. A moral para o cristão é algo inquestionável. É uma condição, como nós dizemos no direito, sine qua non, né? Que é uma condição que não tem o que falar, não tem o que... A nossa ética, irmãos, a nossa moral. Jeremias aqui ensina que a liderança espiritual, ser líder espiritual, não imuniza ninguém contra o juízo divino. Ah, pastor, mas eu conheço como é o Brasil, vai ficar tudo assim. Aqui no Brasil não tem... No Brasil pode ter, irmãos, mas na justiça, no tribunal de Deus, fala para quem está do lado, o tribunal de Deus não falha. Meus irmãos, a justiça humana, você pode ter muito problema aqui com a justiça humana, mas no tribunal de Deus não falha não. Títulos, templos, multidões, influências, isso não blinda ninguém da justiça de Deus, irmãos. E quando a fé ela é usada para explorar, eu fico imaginando explorar aposentados. Gente, é igual o corrupto. Eu não estou justificando que as outras formas de corrupção a gente acha menos pior. Não, toda e qualquer corrupção é terrível. Mas é a mesma coisa a corrupção quando rouba a merenda de criança. Cara, não dá para entender como que um cara consegue dormir. Como uma pessoa consegue colocar a cabeça no travesseiro sabendo que ela está fazendo mal para as pessoas. Eu não consigo, cara. Não consigo admitir isso, para mim não entra, é inegociável, é inegável, isso está dentro de mim. Como que a pessoa consegue dormir sabendo que ela está prejudicando alguém? O primeiro teólogo que nós vamos falar, aquele teólogo inglês, eu trouxe mais um estudo dele, o Charles Kingsley Barrett. Charles Kingsley Barrett é um teólogo metodista inglês, britânico, reconhecido pela sua rigorosa sistemática. E é interessante que ele destacava uma fé autêntica, justamente com a ética pública. Olha que interessante, o Barrett, esse teólogo. Ele ensinava que o evangelho, ele perde sua autoridade quando a igreja tolera práticas que negam o caráter moral de Cristo. Então é aquilo que eu sempre falei, irmãos, se nós não andarmos na lei, não tem jeito, irmãos. Precisamos. Ah, pastor, mas isso não adianta. Querido, a partir do momento que a igreja tolera, ela tolerando, não existe mais, para o Barrett, não existe mais ortodoxia. Ou seja, não tem mais a palavra de Deus fiel. Aí eu fico pensando que, a possível participação, até porque eu estava falando lá no fundo com o irmãozinho, isso ainda vai ser julgado com toda certeza. Vamos ter que esperar o trâmite em julgado, a nossa legislação assim exige, Mas... ainda que descubra isso, irmãos, cristãos envolvidos em fraudes, lesionando aposentados, gente, é uma traição é muito grande para o evangelho, para a mensagem da cruz, sabe? Para o Jesus que nos chama para a justiça, um Jesus que nos chama à luz, um Jesus que nos chama a amar os mais vulneráveis, a nos preocupar. A nossa oração sempre a gente não fala aqui no final, Olha, Deus, cuida das viúvas, cuida dos órfãos. Sabe, eu fico pensando como que pode um escândalo desse expor a autoridade espiritual, pervertido pelo poder do dinheiro, suplantando a missão de Cristo, que é o mais importante. Ah, pastor, mas vai ser investigado, não vai ter nada. Olha, irmãos, que assim seja. Que assim seja. Mas complicado, irmãos. É complicado. Aonde envolve muito dinheiro, irmãos, é difícil. Sabe? Coisas que não dá para a gente misturar. Eu não consigo, entender, eu não consigo aceitar.
Nós somos metodistas livres, a nossa linhagem wesleyana. Quando a gente olha para a teologia de Wesley, um cara que sempre privou pela simplicidade, pela humildade. Não dá para a gente misturar essas coisas, o metodismo. Então, o primeiro ponto, irmãos, Deus cobra. Você pode ter certeza. Deus, Ele denuncia, não apenas nós, mas todos os seus líderes. A pessoa pode fazer o que ela achar que ela deve, mas pode ter certeza. Um dia, a mão de Deus vai pesar sobre todos aqueles. Não só pastores e líderes, não. Sobre todo aquele cristão que acha que pode dar um jeitinho. Que acha que pode fazer uma coisa. Não, irmãos, não dá para dar jeitinho. Nós temos que ser o primeiro a dar o exemplo. O segundo ponto, já estou encerrando. Segunda coisa que eu quero falar nessa noite. Temos que buscar líderes segundo o coração de Deus. Vamos abrir Jeremias, mesmo 23 aí, vocês estavam aí, né? Volta agora no verso 5 e 6. Líderes segundo o coração de Deus. Olha que lindo. Jeremias está dizendo para nós aqui no verso 5 e 6 do capítulo 23. Na nova tradução, não dorme não, você de casa, hein? Eu sei que é um conteúdo denso hoje, a palavra está bem, né? Mas é assim mesmo, a mensagem pastoral é assim, irmãos. O Senhor Deus diz ainda, olha lá, Jeremias está dizendo, Deus ainda diz, está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja o que, irmãos? Um rei justo. E esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Oh, aleluia, verso 6. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. E esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Aleluia. Está aqui em Jeremias, capítulo 23, versos 5 e 6. A própria tradição profética aponta não apenas as denúncias, mas também aponta para nós um chamado de arrependimento do povo. De que em Judá seria levantado um rei justo. Que em Judá iria ser levantado um pastor, um renovo justo. No hebraico, Tsemar Tzakid. Isso aqui, ó. Tsemar Tzakid. Renovo justo. Olha o que significa. É justamente tudo o oposto da corrupção que nós vemos. O renovo justo, aquele que é o rei justo, líder justo, Tsemar Tasik, ele não explora, ele não manipula, ele não se protege atrás do sagrado, mas ele governa em favor dos fracos. Deus promete para nós um governante, eu não estou falando de presidente da república, por favor, não é isso não, do Brasil, esquece isso aí, irmãos. Eu estou falando de promessas proféticas lá na frente para nós. Esse Jesus maravilhoso, ele é justo em caráter, ele é justo em suas decisões, e ele é justo em relação ao povo oprimido. Jesus é o nosso bom pastor, aleluia. Por isso que a gente pode ficar esperando quem quer que for, sabe? Eu começo a ficar analisando os nossos líderes, seja eles de esquerda, de direita, extremista ou não, o que for. Irmãos, não adianta, é Jesus, só Ele. Quando Ele vier, Senhor, eu não sei se eu estarei mais aqui, se nós, estaremos mais aqui, mas quando Ele vier, irmão, irmã, vai ser um tempo de renovo. Vai ser um tempo de justiça, um milênio. Eu sempre lembro que o pastor Marcos gosta muito dessa parte milenarista, né, pastor? Eu lembro dos estudos do pastor Marcos em Apocalipse, e é uma verdade, né? Ele vai reinar esse milênio, vai ser sensacional, irmãos. Vai ser sensacional. Aqui nós podemos ver esse tsar. Ficou bonito aqui, né? Semar Tzadik, que é renovo justo. E é justamente isso, irmãos. Quando a gente vê esse Jesus confrontando, expulsando os comerciantes, Jesus ele não compactuou com nenhum tipo de exploração. Jesus não compactuou com nenhum tipo de corrupção. Você não tem uma passagem que comprove nada. É verdade, pastor? Pelo contrário, onde ele tinha que pagar o shekel, lembra do tributo? O que ele falou para Pedrão? Falou, Pedrão, vai lá, pesca, que vai estar na boca do peixe, vai ter um starter lá que você vai pagar o tributo. Até o tributo para entrar no templo, lá em Cafarnal. Pedro teve que pescar,
tirou de dentro do peixe e pagou o tributo. Jesus cumpria toda a lei. Quando eu falo toda a lei, não significa apenas a lei de Moisés, mas ele não dava margem para nenhum discurso, qualquer que seja, a gente dá um jeitinho. Não, irmãos, o evangelho não tem jeitinho. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não tem jeito. Ou é sim, ou é não. Ou Deus concorda, ou Deus não concorda. Ou Deus se agrada, ou Deus não se agrada. Não tem meio termo. E hoje o que a gente vê é justamente as pessoas perdendo a santidade, a cristandade. E um teólogo fantástico que eu estava estudando, o John Miley, que é um teólogo estadunidense, ela faleceu em 1895. O John Miley, esse teólogo norte-americano, ele faz um cara fantástico em teologia sistemática, em santidade prática. Olha o que ele fala sobre a liderança. Liderança cristã sem integridade é contradição. Quando líderes falham moralmente, o dano espiritual se espalha para todo o corpo. Eu fico imaginando, irmãos, se isso aí realmente se comprovar, se for, né? E como que fica as pessoas que são lideradas por essas pessoas, né? Como que fica a igreja? Arrebentado, irmãos. Não é fácil. Aí daqueles pelo qual o escândalo vem. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Ai. Jesus nos ensinou, ai daquele pelo qual o escândalo vem, irmãos. Sabe? Em nenhum momento Jesus usa a sua autoridade para se autopromover, para se beneficiar. Pelo contrário, quando ele está diante de Herodes, Herodes ele era, na verdade, ali é como se a gente falasse mais do que um governador, né? Porque, na verdade, o governador da província naquele momento era Pilatos. Então, eu vejo eu vejo Herodes uma figura como que seria, na verdade, ele era o tetrarca. É como se fosse um pré-imperador. Ou seja, Jesus se depara com uma das figuras mais importantes de Roma. Quando ele se depara na sexta-feira de madrugada, né, quando ele é capturado na quinta-feira, e durante a sexta-feira, o seu julgamento totalmente irregular, fora de todos os padrões, até mesmo no direito romano. Então Jesus se depara com Herodes. Gente, a gente não tem noção, né, disso hoje, né, de uma autoridade nesse nível. Em nenhum momento a Bíblia fala que Jesus usou qualquer coisa para se promover. Pelo contrário, Herodes perguntava, o que Jesus falava? Nada. Você é aquele que eles diziam. Para Pilatos ele deu umas respostas. Para Herodes, ele quase não disse nada. Pelo menos é o que a Bíblia registra. Não sei, eu não estava lá, né? Mas a Bíblia fala que ele não falou nada. É você que é o... mas você faz um milagre aí. Imagina Herodes bêbado, né? Que aqueles que devia ser uma orgia, uma coisa do Satanás, aquilo lá. Herodes bêbado, aquelas mulheres seminuas. Você imagina como que não era o Império Romano naquele momento. Dentro de um palácio onde Jesus estava perante Herodes, né? E Herodes estava fazendo uma visita naquela província. Justamente naquele dia, né? Eixa, nós. Aí aquela mulherada tudo bêbada, aquelas coisas, aquelas músicas, aquela Herodes dançando, zombando. Mas você não é o rei, aí faz alguma coisa aí, você não é o rei. Jesus não falou nada. Paulo diz para nós, né, a Bíblia fala que Jesus foi o cordeiro, Paulo e Pedro, né, cordeiro mudo. Ele não respondeu. Sabe, ele não usou nada da sua autoridade. Hoje a gente vê pastores querem usar, sabe, para terem direitos, para terem pretextos, para se beneficiarem. Irmãos, pelo contrário, o que Jesus fazia, ele dava era voz às minorias. O que Jesus fazia, ele chamava as pessoas ao arrependimento. E não era um discurso manso, não. Quando Jesus entra no pátio, depois nós vamos ler lá em Mateus 21, pode ir voando lá para Mateus 21, que eu já estou acabando. Jesus chega chutando, quebrando, arrebentando tudo no pátio, quando estava tendo comércio. Porque Jesus, irmãos, ele denunciava. Ele não compactuava.
Então, o segundo ponto, um líder segundo o coração de Deus. E o terceiro ponto para a gente encerrar, coisa maravilhosa, o discernimento teológico, a sabedoria que esse Jesus maravilhoso, ele faz para nós. Qual que é essa sabedoria? Justamente isso. Vamos lá para Mateus 21? Acharam aí? Capítulo 12 e 13. Mateus, capítulo 21, você de casa, vamos lá, minha bênção. Dorme não, minha bênção. Vamos lá, Mateus 21, verso 12 e 13, na nova tradução na linguagem de hoje. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar o que estavam vendendo ali. Olha lá, irmãos. Ele passou a mãozinha na cabeça? Oh, meu querido. Não. Ele derrubou as mesas dos que estavam trocando dinheiro e as cadeiras dos que vendiam as pombas e disse, está escrito assim, Deus disse, a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões, num covil de ladrões. Jesus, ele não age aqui como um mestre sereno. Ele não age aqui dizendo, calma Marta, calma Maria. Lázaro vai viver. Não, aqui Jesus não está manso, sereno. Aqui Jesus ele está agindo como um profeta escatológico. Inclusive ele está citando Isaías e Jeremias na palavra dele, mostrando a continuidade da tradição profética, e justamente usando essa expressão, covil de ladrões, esconderijo de ladrões, está em Jeremias capítulo 7. Olha que interessante. Não se trata apenas de um comércio, mas era um sistema religioso que explorava economicamente. Vocês lembram que eu já expliquei sobre isso? Toda vez eu volto a explicar, né? Por que eu volto a explicar, né? Porque é interessante, né? Muitas pessoas não entendem que raio de comércio era esse, o que vendia dentro do templo? Vendia CD, vendia livro, Bíblia, DVD? Não, não é isso, irmãos. Naquele tempo, para você entender um pouquinho, a lei de Moisés, ela dizia que a pessoa tinha que oferecer o quê no templo? Sacrifícios. Certo? Legal. E a lei de Moisés dizia que os sacrifícios não eram em dinheiro. Não podia, não tinha ainda no tempo de Moisés. Eram o quê? Eram objetos, animais. Eram farinha, uma efa de farinha, codornizes, passarinhos. Tinha que ser dessa maneira, porque na lei de Moisés estava assim. Vamos raciocinar comigo. Todos eram chamados para que uma vez por ano, na festa das barracas ou dos tabernáculos, eles se reunissem em volta do templo. E toda a família tinha que apresentar o que lá? Uma oferta. Agora veja bem, a pessoa saía lá da Galileia, muitos dias de viagem. Você acha que o animalzinho, o cabritinho, talvez ele não conseguia seguir a viagem toda, ele não aguentava chegar até lá. Você está entendendo? O que a família fazia? Ela chegava no pátio do templo, e aí sim ela comprava aquele objeto que ela ia ofertar. Mas olha o problema não era vender esse objeto, não. Eu acho que se tivesse tudo numa boa, Jesus não ia falar nada. Até porque aquilo era uma conveniência da própria lei, que obrigava a serem sacrifícios de animais e de alguns objetos, como a mirra, como a farinha. Mas sabe qual que era o problema? O problema é que com o passar do tempo, esses chamados cambistas, que era justamente quem? Quem fazia a troca monetária dos dinheiros, porque as pessoas vinham de diversos lugares, cada uma com a sua, modo de dizer, né? Não era bem uma moeda como a gente tem hoje, mas cada um com as suas particularidades, tinha que ser feitas as trocas, os intercâmbios financeiros, e eles faziam o quê? Elevavam os preços de tudo. Então, o cabrito, isso aqui é hipotético, tá? Eu estou falando, eu não sei dizer ao certo, mas o cabrito que lá na terra da pessoa, lá no norte da Galileia, saía R$5, chegava dentro do templo, ele valia 100. É justo? Não, não é justo. Está entendendo? Por que Jesus questionou justamente o comércio dentro do templo? Então não era o fato deles estarem vendendo lá. Eu tenho certeza que se estivessem agindo honestamente com as balanças, se eles estivessem agindo honestamente,
talvez Jesus não teria falado nada, porque aquilo era uma conveniência da lei. Até porque quem vinha de longe queria apresentar uma oferta pacífica, queria sacrificar no templo. Era o desejo da família e era exigência da lei. Mas o problema é o quê? A ganância. É aí que mora o problema. Aqui Jesus está justamente demonstrando, ele está justamente fazendo uma denúncia de um sistema religioso que explorava as pessoas que eram obrigadas a comprar ali. Não podia comprar em outro lugar, não. Tinha que ser ali, do templo. Então o templo virou lugar de injustiças e Jesus não negocia com esse sistema. O gesto de Jesus é um ato de juízo simbólico. O silêncio, gente, quando nós ficamos em silêncio diante de uma corrupção, principalmente religiosa, a gente não pode exigir neutralidade cristã. Nós não podemos. A gente não pode se calar quando alguém declara uma guerra. A gente não pode se calar quando alguém passa fome. A gente não pode se calar quando alguém é injustiçado. E a gente não pode se calar quando cristãos, quando pessoas que deveriam ter moral e ética, cometem atrocidades. Não podemos, não podemos. Hoje líderes religiosos estão sendo denunciados. E o Cristo do Evangelho, se a pessoa, se Jesus estivesse aqui hoje, quando eu montava essa mensagem, eu ficava pensando, Jesus, se o Senhor estivesse aqui hoje, eu acho que ele estaria tão decepcionado, né? Com tudo que ele está acontecendo. Com certeza Jesus defenderia as vítimas, denunciaria os exploradores. E o último teólogo para a gente ler, Edwin Lewis, que também é um teólogo estadunidense, né, norte-americano, faleceu em 1959, esse é bem mais recente. Olha o que ele fala para nós: onde há exploração, não há reino de Deus. O Edwin Lewis diz para a gente o seguinte: sustentar que estruturas religiosas devem ser julgadas pelos frutos que produzem na sociedade, porque onde há exploração, não há reino de Deus. É apenas, olha a palavra que ele usa, eu achei tão legal, simulacro religioso. Quem trabalha direito penal tem um simulacro, que é a arma, né, a arminha de brinquedo lá que o cara comete o crime, né? E tem o simulacro. O que é simulacro? Simular o religioso que é falso, a falsa religião, o falso evangelho. Sabe, o profeta Jeremias, ele está nos lembrando, irmãos, que Deus ele encontra a maldade até mesmo entre aqueles que tinham que anunciar a palavra de Deus. Esse escândalo que a gente está vendo hoje não vai ser o primeiro. E eu vou mais dizer mais, irmãos, não vai ser o último. Não vai ser o primeiro, não é o primeiro e não será o último. Silenciosamente nós não podemos tolerar essas práticas que ferem a nossa dignidade cristã, que ferem a nossa missão cristã. Por isso, o primeiro ponto que nós podemos fazer como igreja, e que vamos fazer aqui agora, orarmos fervorosamente. Fala para quem está do lado, devemos orar. O primeiro passo do crente, irmão, sempre é esse. Antes da gente buscar qualquer coisa, antes da gente buscar fazer qualquer coisa, o cristão tem que orar. Orar é a resposta da primeira atitude que o cristão tem que fazer. O segundo ponto, nós como cristãos devemos defender as vítimas. Se você sabe que teve alguém injustiçado, procure o advogado, procure a justiça. E terceiro, devemos reafirmar o papel da igreja. A igreja não é um lugar para acumularmos bens. Quando a gente começa a ver o que a igreja está se tornando, irmãos. Aí você fala, pastor, mas aqui a gente é tão simplinho, é nós aqui, irmão. Mas tem lugares, irmãos, que a igreja está deixando a sua simplicidade. E eu não estou falando de multidões, não, porque Jesus arrastou multidões no meio do deserto. Isso não tem nada a ver. Ele arrastava multidões, André, não tinha nem lugar para sentar. Não tinha nem o que comer, tanto é que Jesus ficava assim, nossa, eu tô movido de íntima compaixão. Esse povo, eu não posso despedir eles sem dar um bocadinho de pão e um pouquinho de peixe. Eu não posso mandar eles embora sem eu também matar a fome deles aqui agora. A fome física. Isso era Jesus, simplicidade, humildade. Mas nós vemos hoje essas igrejas, não digo mega igrejas por causa do seu tamanho, não é isso. A igreja pode ter 10 mil pessoas, amém, glória a Deus por isso. Mas o que nós estamos vendo hoje, que são as estruturas da igreja, elas estão se tornando cada vez mais viabilidades econômicas. E deixam de ser igreja. Elas são tudo, menos igreja. Elas são tudo, menos igreja. Começa a ver, se quiser eu mando os vídeos para você acompanhar as coisas que eu tenho visto no Instagram. São tudo, menos igreja.
Então, essa mensagem que fica para nós, irmãos, que nós não podemos esquecer que o bom pastor, Jesus, chama a todos ao arrependimento. Eu e você, todos nós, irmãos. A todos nós. Primeiro ponto, não esquecer que Deus, o divino, Ele vai denunciar todo tipo de corrupção, seja eu, seja você, seja quem quer que for. Ele não vai compactuar. O segundo ponto que nós vimos, Ele busca líderes segundo o seu coração. Como que é o líder que tem que ser? Né? Como que tem que ser esse líder religioso? E o terceiro, temos sabedoria espiritual, sabedoria teológica, para a gente discernir esses falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores, que só querem pregar financeiramente que você vai ter uma vitória, que só querem pregar pirâmide. Está sendo pregado dentro das igrejas pirâmide, eu não entendo isso, como que pode? E as pessoas, elas acham isso tudo certo, não é certo, irmãos. Nós, como igreja, somos chamados para anunciar: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Esse é o papel pastoral. Por que a gente complica tanto, né? Porque acharam brechas, onde dentro dessas estruturas religiosas, eles se submetem àqueles liderados e se sustentam de uma maneira oligarca, né? De uma maneira monetária. Sabe, irmãos? A sabedoria, se o povo de Deus fosse mais sábio, a palavra de Deus mesmo diz, né? Que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Se as pessoas tivessem sabedoria, se elas estudassem mais a palavra de Deus, se elas lessem mais a palavra, se elas ouvissem ministrações que realmente levam à aletheia, que é a verdade. Sabe, irmãos? Não ia ter tanta gente sendo enganada por aí fora. Não ia ter. Não ia ter espaço para essas pessoas. Não ia ter espaço para o charlatão. Não ia ter espaço para a pessoa que usa do púlpito para se promover. Não ia ter espaço. Mas quem que faz isso? O próprio crente. É a própria pessoa, por falta de discernimento. Por isso, o último ponto que eu falo aqui, que é a sabedoria teológica, né, que a gente estava vendo aqui, ó. O discernimento teológico e justiça. Eu acho isso tão importante para nós, irmãos. Por isso, a igreja não existe para acumular bens, mas para refletir o caráter de Cristo. Pensa nisso, igreja. Pensa nisso. Eu e você, nós. Ah, pastor, eu não posso ter riqueza, eu não posso ter coisas boas, eu não estou falando nada disso. Não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que na vida do crente tem que ser orgânico essas coisas. Sabe o que é orgânico? Orgânico é aquilo que vai naturalmente acontecendo. Gente, todos esses negócios que, quando já começa lá o vídeo no Instagram, o cara falar assim, ó, que em 2 meses a tua vida... Pode parar. Pode esquecer, isso aí não funciona. Não funciona. Nada relacionado ao evangelho, nada relacionado ao reino. Irmãos, os discípulos andaram, comeram, beberam, dormiram, foram ministrados, apacentados, quase 3 anos com Jesus. E ainda assim não precisaram de um tempinho a mais para começar ou depois e crescer na graça. Vocês acham que coisas que a internet nos apresenta, 2 passos, 7 passos para... Não, 7 passos não, irmão. É 1 passo por dia e vão ser todos os passos até o final da sua vida. Aleluia! Porque a jornada cristã, ela não se resume em 2 passos, 7 passos, 12 passos, 30 passos. Não! A jornada cristã se resume enquanto houver fôlego, a sua jornada vai continuar nessa terra. Eu não disse enquanto houver força, porque às vezes você pode até estar numa cama, mas ainda assim a tua jornada continua. É ou não é? Isso não significa nada. Enquanto houver fôlego de vida, a nossa jornada aqui não acabou. Então não fica com esse negócio de atrás de passo aí não, que não vai dar certo não. Vamos atrás de viver um evangelho puro, simples, verdadeiro, simples. Por isso que eu falo, gente, não é nada complicado. Evangelho é simples. Tudo em amor, muito mais fácil. Haja em amor, viva em amor, fale em amor, sabe? Respeite as pessoas em amor. E você pode ter certeza que nós estamos manifestando Jesus nesta terra.
Deus abençoe. Obrigado você que está pelo YouTube, no nosso corte da gravação. Já deixo aqui um convite para você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista. Está aparecendo aqui do lado um QR Code para você no nosso YouTube. No Facebook não aparece, mas no YouTube depois aparece. Você lê esse QR Code, é um mapa, o Google, a localização, que joga direto aqui para o nosso templo. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o nosso convidado e a nossa convidada especial.